Flamengo e Atlético seguem lutando rodada após rodada pelo título brasileiro. O Galo em primeiro lugar, o Flamengo tentando diminuir a diferença. Encerrado o período em que as equipes jogaram desfalcadas pelas seleções que convocaram jogadores nessa fase de datas FIFA. Pois é, falaremos sobre as vitórias de Flamengo e Atlético, respectivamente, sobre Juventude e Santos. Ambos venceram pelo placar de 3-1 com roteiros diferentes. Falaremos também da arbitragem, com 2 pênaltis marcados para o Galo com intervenção do VAR, e do Palmeiras e sua péssima campanha nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio e apoio, você já viu aqui em cima e aqui embaixo também, de OneFootball, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Do OneFootball você tem estatísticas em tempo real dos jogos do Brasileirão e das principais competições do futebol mundial. Aqui do meu lado você vai ver daqui a pouco as estatísticas de Flamengo 3, Juventude 1. O Flamengo fez 3-0 no primeiro tempo, tomou um gol no segundo e administrou a vantagem com muitos reservas, mais do meio time reserva. E o Atlético também com seus problemas e os seus desfalques, batendo o Santos de virada com gols todos eles na segunda etapa, no Mineirão, 3-1, vitória do Galo, mantida a vantagem sobre o Flamengo com isso. E o Palmeiras do Abel Ferreira, que na terça-feira empatou com o Bahia, vence a 8 jogos. Falaremos sobre isso também. Lembrando, o OneFootball traz nesse final de semana a volta do Campeonato Alemão. Campeonato Alemão, Bundesliga, Dudu Monsanto narrando, Gerd Wenzel comentando, de graça, só fazer o download do aplicativo e você acompanha os jogos do Campeonato Alemão, Primeira Divisão, Segunda Divisão, Bundesliga 1 e 2. E você vê tudo isso de graça, além de todo o conteúdo do OneFootball, entre eles, essas partidas acompanhadas em tempo real, com números como esses que você vê já aqui do meu lado. Ok? Faça um download no final desse vídeo. Comecemos pelo Flamengo contra o Juventude. Primeiro tempo exemplar. O Flamengo tinha 5 jogadores titulares nessa ocasião. Um a mais do que no jogo passado, porque o Diego Alves voltou ao time. Não foi o Gabriel Batista, o goleiro, que atuou contra o Bragantino no empate 1-1 e na vitória do sábado 3-0 sobre o Fortaleza. Então o Flamengo tinha o Diego Alves, o Flamengo tinha o Rodrigo Caio, o Flamengo tinha o William Arão, o Flamengo tinha Felipe Luiz e Andréas Pereira, que fez o gol de falta. 1.221 dias o Flamengo não fazia um gol de falta. Desde que o Diego, lá na metade de junho de 2018, marcou contra o Paraná no Maracanã. Acabou o longo jejum e que gol de falta fez o Andréas. Aliás, a cada jogo ele vai mostrando que pode jogar, como eu venho dizendo, pode jogar de segundo volante, pode jogar como meia mais avançado. E ainda está em processo de adaptação, mas é uma grande contratação que o clube carioca fez para essa sequência de temporada. O Andréas é hoje um titular, tá? É um titular. Então foram 5 titulares: Diego Alves, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Andréas Pereira e William Arão. Os outros todos reservas. No jogo passado foram 4 titulares. No outro jogo contra o Bragantino, o Flamengo teve Bruno Henrique, mas não teve Felipe Luiz, não teve Diego Alves. Então, o Flamengo vai jogando aí com 4, 5 titulares, né? Na verdade, mais da metade do time reserva nesse período. E vai continuar sem o Arrascaeta por algum tempo. Para o Flamengo foi uma semana muito interessante, porque embora não tenha derrotado o Bragantino, não venceu todos os jogos, o Bragantino, nesse momento, né, com a classificação do campeonato, com jogos disputados até essa quarta-feira, o Bragantino chega à 4ª colocação. E o Fortaleza é o 3º. Então o Flamengo ele empatou fora de casa com o atual 4º colocado, derrotou o 3º colocado por 3-0 e agora enfrentou uma equipe, no caso o Juventude, que tem a mesma campanha, mesma pontuação, praticamente do Santos. Está ali brigando ali com a mesma pontuação, a diferença de um jogo a mais, um jogo a menos, né? O Juventude tem 28 pontos, o Santos também. O Santos tem um jogo a menos, tem 25. O Juventude tem 26. Então Flamengo e Atlético enfrentaram equipes na noite dessa quarta-feira que tem campanhas muito parecidas, iguais em pontuação, a diferença é que um tem um jogo a mais em relação ao outro, né? E os dois venceram em casa da mesma maneira. Times que brigam pela mesma coisa, Juventude e Santos. Primeiro ficar na Série A e depois ver se consegue classificação, pelo menos para a Copa Sul-Americana, evidentemente. Mas, por o Flamengo, foi uma semana muito boa, porque o time venceu bem o Fortaleza no segundo tempo e derrotou, no primeiro tempo, já liquidou o jogo contra a equipe do Juventude. Com isso, pôde administrar, teve entradas de jogadores que dificilmente jogam. Entrou o Rodinei, entrou o Vitor Gabriel, pela contusão de Pedro.
né? Saiu o Kennedy esgotado, que fez um belo gol, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, e jogou muito bem o primeiro tempo, muito intenso, brigando pela bola, recuperando, agredindo e fazendo a jogada com um belo passe do Pedro, do lance do 1-0. O gol do Pedro, uma jogada de bola roubada ali, recuperada, na verdade, no bate-rebate ali, rápido, que o Michael roubou com velocidade, serviu mais uma assistência do pequeno Michael, gol do Pedro. E o terceiro golaço de falta do Andrés. Então o Flamengo entrou nessa semana correndo o risco, nesses últimos dias, de perder contato com o Atlético. Porque o Atlético tinha adversários não tão complicados. O Atlético jogou contra o Lanterna Chapecoense, empatou 1-1. Né? Jogou contra o Ceará, né? O Ceará que nesse momento é o 14º colocado, venceu. E agora contra o Santos, né? Que está ali na 16ª colocação, uma posição abaixo do Juventude. Então pegou o 14º, 16º e o 20º. Fez 7 pontos. O Flamengo pegou o terceiro, pegou o quarto pela colocação atual. E pegou o 15º e fez os mesmos 7 pontos. Então, com os desfalques do Flamengo, o Galo também tem desfalques, mas desfalques mais pesados, perde a Arrascaeta, perdeu o Bruno Henrique machucado, perdeu o Gabigol, perdeu o Everton Ribeiro, perdeu o Isla, não teve em 2 jogos o Diego Alves, não tem o Davi Luiz. Então são muitos, não tem Diego de opção, não teve Vitinho nesse jogo agora, que é um reserva importante contra o Juventude por suspensão. O Flamengo teve desfalques mais pesados que o Atlético, e perdeu o Savarino, perdeu o Hulk agora, que ficou fora pela primeira vez, né, por lesão de um jogo, não enfrentou o Santos. O Atlético não teve o Arana, não teve o Júnior Alonso. Tem desfalques também. Mas é muito fácil entender a diferença como os dois times encaram, porque o Atlético, pelo seu técnico mesmo, deu declarações, queria jogar na data FIFA. O Flamengo queria adiar os jogos. É evidente, se fosse ao contrário, talvez o Flamengo pensasse a mesma coisa, gente. Funciona assim, né? Infelizmente. Ou seja, cada um querendo ver a sua vantagem. Para o Atlético parecia interessante jogar essas partidas agora, não adiá-las. Para o Flamengo, não. Como a distância não aumentou, embora tenha menos 3 rodadas para tirar a diferença, para o Flamengo foi bom. Porque ele passou por esse período e não permitiu que o Atlético abrisse vantagem. O que seria o mais natural, desde que o Galo derrotasse a equipe da Chapecoense no meio de semana passado. E não conseguiu. Aliás, o Atlético empatou com a Chapecoense 2 vezes, em casa também. Perdeu 4 pontos para a pior equipe do campeonato. E com isso, o que acontece? Né? O Atlético não abriu vantagem sobre o Flamengo. E pelas circunstâncias, eu acho que foi bom para o Flamengo. Tá? Foi bom para o Flamengo. No fim de semana, o Flamengo vai jogar no Maracanã contra o Cuiabá e o Atlético vai a Goiânia enfrentar o Atlético local. Os dois times têm campanhas idênticas, Cuiabá e Atlético Goianiense. Igualzinho, número de jogos, número de pontos, mesma campanha. Então, em tese, o Atlético até tem uma dificuldade maior porque vai jogar fora de casa. Mas o Cuiabá é uma boa equipe nesse momento, que tem dificultado demais os adversários e por muito pouco não derrotou o São Paulo no jogo da segunda-feira, jogo que provocou a queda do técnico Crespo, né? Agora o Rogério Ceni assumindo o comando do São Paulo mais uma vez. Muito bem, então o jogo do Flamengo acabou fechando uma semana boa para o Flamengo. Para o Atlético, eu diria que foi boa também porque manteve a liderança e não permitiu que o Flamengo se aproximasse, embora isso fosse o menos provável nessa semana pelo que já falamos, o nível dos adversários. Mas o Galo, o que eu achei do Atlético nesse jogo, que é relevante, é que o Atlético ele não fez um jogo tão bom como o time pode permitir, pode produzir. O Atlético fez um jogo de imposição no segundo tempo, muita luta, como tem sido. Foi assim que empatou com o Bragantino, foi assim que venceu o próprio Juventude fora de casa, foi na marra. Mas o time não produziu tanto. E teve a polêmica do VAR. No primeiro tempo, os atleticanos reclamavam nas redes sociais porque não deram 2 pênaltis. O primeiro aconteceu, foi claro, o Zarate foi puxado pelo Wagner Leonardo, foi puxado pela camisa, a arbitragem não deu. O pênalti tinha que ser marcado, o jogo estava 0-0. Depois houve um outro pênalti que reclamaram no Dylan, que para mim não existiu. O zagueiro do Santos, o mesmo jogador, toma a frente na jogada. Tomou a frente fazendo falta, coisa nenhuma. Ele se antecipou a jogada e aí os dois se chocam. Nada aconteceu, inclusive na central do apito, na transmissão, no primeiro momento, disseram que foi pênalti, depois, no intervalo, a profissional que estava fazendo lá o trabalho de avaliação da arbitragem na transmissão do jogo, mudou de ideia e corretamente até, de uma forma muito digna, reconheceu, não, eu mudei de ideia, revi, não foi nada. E não foi mesmo. No segundo tempo, deu uma compensada a arbitragem, porque marcou um pênalti que para mim não houve. Houve até a conclusão do lance, depois aí ficou o caça-pênalti, como diz o Arnaldo Ribeiro, procurando, até que encontrou e marcou um pênalti que gerou o gol do Nacho, o gol que colocou o Galo em vantagem. Errou no primeiro tempo quando não deu, e errou no segundo tempo quando deu. Depois deu um pênalti também com auxílio do VAR, que para mim existiu. Então, na minha opinião, houve 2 pênaltis para o Galo. Um não marcado no primeiro tempo e um marcado no final, no terceiro gol. E um marcado que não houve. No meio disso tudo, acho que a arbitragem errou para tudo quanto é lado, mas errou e acertou a favor do líder do campeonato. Meio que compensou
Não é o ideal, claro que não estou aqui a defender a arbitragem, mas não acho que tenha sido por conta do apito que o Galo venceu. Venceu porque se impôs, porque foi melhor, o Santos foi uma equipe inferior, o Santos é um time em mau momento, e o Atlético é melhor, e conseguiu imposição. A dificuldade do Galo diante de certos adversários para se impor é que talvez preocupe um pouco, foi o caso. Era um jogo para o Atlético vencer com mais facilidade até, mesmo desfalcado, como o Flamengo fez contra o time do Juventude. Os dois têm campanhas iguais. Santos e Juventude estão ali no mesmo pedaço da tabela, brigando pelas mesmas coisas, como já dissemos. Então, na avaliação do que nós vimos, eu acho que o Atlético pode fazer mais, deveria fazer mais. Mas tem uma vantagem muito interessante, evidentemente, está conseguindo defendê-la, isso é muito valioso nesse momento. Já o Palmeiras, esse vou te contar, hein? Palmeiras não vence há 8 jogos, contando aí as duas competições que disputa, Brasileirão e Libertadores. Palmeiras, nos 11 últimos pelo Brasileiro, perdeu 7, empatou 2 e venceu 2. Empatou terça-feira com o Bahia, não foi derrotado porque o goleiro Jailson fez grandes intervenções no segundo tempo. E o Palmeiras, nesse momento, com o empate entre Chapecoense e Atlético Paranaense, a Chape, que é a última colocada do campeonato, no segundo turno passa o Palmeiras. O Palmeiras, nesse momento, tem a pior campanha do segundo turno. Pior campanha do retorno é do Palmeiras. Pois é. E o técnico Abel Ferreira, depois da coletiva, falando de jornalistas que criticam o que eu falo, não sei qual é a reclamação exatamente, que ele não detalhou, eu sei do seguinte, que o trabalho do técnico do Palmeiras, do time do Palmeiras hoje, merece críticas, merece. Ou alguém pensa diferente com o time em último lugar no Campeonato Brasileiro em seu segundo turno. Detalhe, o Palmeiras já foi alcançado pelo Corinthians com a vitória sobre o Fluminense, o número de pontos, nos critérios de desempate, o número de vitórias, o Palmeiras segue à frente, né? E o Inter também se aproximando. Ou seja, foi superado nas últimas rodadas pelo Flamengo, que é o vice-líder, pelo Fortaleza, que é o terceiro colocado, pelo Bragantino, que é o quarto, e tem agora a quinta posição, o Palmeiras, com o Corinthians nos seus calcanhares e o Internacional ameaçando se aproximar. Esse é o cenário do finalista da Copa Libertadores, que pode até ganhar um torneio, mas vive o seu pior momento em toda a temporada, em toda a passagem do técnico Abel Ferreira pelo clube paulista. Lembrando para você, Caneca 360, parceiro do canal, você já viu aqui passando e você pode acessar o link na descrição do vídeo e adquirir canecas diversas, inclusive do nosso canal e da Live Soft Open. Dê uma conferida no site. E o curso online de jornalismo esportivo disponível para você que quer acessar toda a nossa, digamos assim, experiência acumulada em quase 4 décadas de profissão que compartilhamos nesse curso. Link também aqui na descrição desse vídeo. Valeu e saudações!